alunos, sejam bem-vindos nessa última semana de atividade do curso, desse curso de extensão sobre o LibreOffice Base. Nessa última semana, então, nós vamos trabalhar novamente com dados do IBGE, porém vocês vão fazer um recorte espacial. Nós vamos montar um banco de dados referente aos municípios dos Campos Gerais da MCG, Associação dos Municípios dos Campos Gerais. Então, primeiramente, eu preciso que vocês... vamos criar primeiramente o banco de dados. Aí depois eu vou dar as instruções de como preencher esses dados e quais consultas que eu quero que vocês realizem. Então, vamos lá, abram o LibreOffice Base. No menu Iniciar. LibreOffice Base. Ou clique no ícone na área de trabalho e clique em Base. Então aqui, criar um novo banco de dados, clica em próximo. Sim, registre o banco de dados para mim. Então mantém selecionado, não mexe em nada aqui. Clica em concluir. Agora ele vai perguntar onde que você quer salvar o banco de dados. Clica em desktop e salva na sua área de trabalho. Então o nome do banco de dados é atividade 3. Salvar. Bom, vamos criar então a tabela. Criar tabela no editor. Então, a primeira coluna que você sempre cria é o identificador do banco de dados, que serve para o sistema. Então, cria ali o ID. Tipo de campo, coloque no integer. Não esqueça aqui, ó, valor automático, sim. Clicou no de baixo, ele automaticamente já coloca a chavinha ali como dizendo que é uma coluna de chave primária, que é para o sistema. Enfim, já está criado. Então, a primeira informação que nós vamos criar são 5 informações que nós vamos coletar no site do IBGE referentes a esses municípios. Primeira informação, o nome do município. A segunda, população. A terceira, homens. A quarta, mulheres. E o quinto, PIB per capita. Então vamos digitar aqui, nome do município. Nome do município. Texto, mantém ali como texto mesmo. Tamanho 100. Dá para manter 100, porque nenhum município vai ter mais do que 100 caracteres, o nome do município. Segundo campo, população. População, então vocês vão inserir um valor numérico. Só que a população também, não existe um número quebrado de população. Não existe 30.000,1. Então dá para manter dá para colocar o valor integer. Tem números inteiros. Valor automático, não. Entrada obrigatória, não. Homens. Também não vai ter número quebrado de homens. Então vamos colocar como integer. Mulheres. Também coloca como integer. E por último, PIB per capita. O PIB per capita dá para colocar aqui como o valor double, que pode existir valores quebrados. Então, coloca o double. Entrada obrigatória? Não. Então, clica aqui em salvar. Vamos salvar aqui o nome da tabela como estatística municípios Campos Gerais. Ok. Criado os atributos, salvo a tabela, podemos fechar essa janela. Certo? Agora o próximo passo, vamos criar um formulário. Então clica aqui em assistente de formulário. Formulários, assistente de formulário. Então nós vamos acrescentar todos os
os campos disponíveis menos o ID. O ID ele vai ser preenchido automaticamente, então não tem necessidade de estar no formulário. Clica aqui em acrescentar e vai em avançar. Então, vamos trabalhar com subformulários. O formato do formulário aí vocês escolhem. Tanto faz o formato, não sei se o que mais lhes agradar. Clica em avançar. Avançar. Formato, coloca a coloração do cor de fundo do formulário, aquela que mais for agradável ao seu olho. Vou colocar aqui cinza claro. Vocês podem mudar aqui também, ó, sem bordas, visual 3D ou plano. Eu deixo o visual 3D, nem mexo nisso. Clica em avançar. Nome do formulário, então, vamos colocar aqui formulário. Estatística, município Campos Gerais. E mantém selecionado aqui para trabalhar com o formulário. E clica em concluir. Concluído. Vamos aqui, o que vocês vão fazer agora? Agora a gente precisa saber quais são os municípios dos Campos Gerais. Então abram um navegador de internet e acessem o site www.amcg.com.br. A AMCG é a Associação dos Municípios dos Campos Gerais.com.br. Agora vocês vão verificar aqui no lado esquerdo que tem uma relação de todos os municípios dos Campos Gerais. Então não cliquem neles porque vai abrir o site das prefeituras. Ele só vai servir para vocês identificar o nome dos municípios. Então agora eu quero que vocês façam o seguinte: deem uma pausa no vídeo e vão copiando para o banco de dados o nome de cada um desses municípios. Vou fazer um exemplo aqui, ó, de 3 municípios. Primeiro aqui, Arapoti. Venho aqui no formulário e digito o nome do município. Arapoti. População, homens, mulheres, renda per capita, PIB per capita. Isso aqui a gente preenche depois, quando a gente acessar o site do IBGE. Então, preencheu ali Arapoti, clica aqui ó, no próximo registro. Volta lá no site, próximo município, Carambeí. Então, vou lá no formulário e digito Carambeí. E clico em próximo. E assim sucessivamente. Terceiro, Castro. Vou lá no formulário e digito Castro. E clico em próximo. Então deem uma pausa agora no vídeo e preencham o nome de todos os municípios clicando em próximo. Aí na sequência eu vou mostrar para vocês aonde no site do IBGE tem as informações do censo dos municípios, ok? Bem, terminado de preencher aqui o último município, Ventania, foi um total de 18 municípios aqui, foram 18 registros. Então eu volto aqui, ó, clico aqui em primeiro registro, volto lá no primeiro que eu preenchi, que foi o Arapoti. Agora acessem novamente lá, ó, voltem para a internet e acessem o site do IBGE. Então o endereço é www.ibge.gov.br ou digitem no Google IBGE, vão localizar. Então aqui é a página inicial do IBGE. Clique aqui ó, na opção canais Banco de Dados. Nós trabalhamos a vez passada com os estados, estatísticas dos estados. Vamos trabalhar então hoje com o IBGE Cidades, onde ele oferece estatística de cada município. Então aqui é a página inicial do IBGE Cidades. Selecione aqui o estado do Paraná. E agora vocês têm que localizar, não precisa ser não pelo mapa, pode ser aqui por essa lista, cada um dos municípios que vocês preencheram aqui no banco de dados. Então o primeiro aqui, ó, Arapoti. Vamos localizar o Arapoti. Arapoti. Clico em Arapoti, ele vai trazer aqui um mapa de localização de Arapoti. Aqui ele traz a população 2010, área, unidade territorial, densidade demográfica
Enfim, ele traz aqui algumas informações básicas. Mas nós vamos trabalhar aqui, ó, com síntese das informações. Então vocês acessam cada um dos municípios e vai clicar aqui, ó, informações estatísticas, síntese das informações. Então aqui vejam que tem cada uma das informações que eu solicitei, que vocês criam seu campo lá do banco de dados, elas estão aqui. Aqui tem várias informações. Então, mas nós vamos trabalhar apenas com aquelas que eu solicitei. Então, quais informações que eu solicitei? A primeira, população. Qual que é a população da Arapoti? População residente, aqui, ó, 25.855. Lembrando, nunca digitem o ponto. Esse ponto aqui, num banco de dados, ele dá problema. Então, nunca digitem o ponto. Ok? Então, população residente, 25.855. Então, vão lá no formulário e digitem aqui, ó, 25.855, sem o ponto. Se vocês colocarem ponto, vai dar problema na hora de fazer consulta. Então, 25.855. Homens. Quantos homens tem no município? População residente, homens. 12.949. Volto lá para o formulário. Digito 12.949. Mulheres. Vou lá no IBGE Cidade e verifico. Mulheres, 12.906. Vou lá no formulário e digito 12.906. PIB per capita. PIB per capita a preço corrente. 21.684,19 centavos. Então vejo que ele já deu um número quebrado. Por isso que a gente criou um campo double, né, que ele permite criar número com vírgulas. Lembrando que esse ponto aqui não deve ser colocado no formulário. Então 21.684, digita aqui 21.684,14, se não me engano é 14, não, 19,19. Então fiz um município aqui, vou para o próximo. Então se vocês quiserem voltar aqui, ele vai estar salvo. Vai para o próximo. E aí Carambeí. Então vai lá no IBGE Cidades. Vamos localizar Carambeí. Então localiza aqui na lista do lado direito. Carambeí. Carambeí. Cliquei em Carambeí. Ele já foi direto na síntese de Carambeí. Interessante. Então vejo aqui, ó, população residente 19.163. Vamos lá no formulário. 19.000. Esqueci. 19.163. 163. E assim por diante. Vão preenchendo, dando uma pausada agora no vídeo e vão preenchendo todos os municípios, ok? Depois nós voltamos para criar, para construir as consultas. Bem, terminado de preencher todos os municípios com as informações do IBGE, clique aqui em salvar, se tiver ainda a opção aqui disponível de salvar registro. Caso não, já quer dizer que já está salvo. Aí fechem o formulário. Podem fechar aqui o site do IBGE. Fechem todos os sites para ficar mais limpa a tela. Agora aqui, não esqueça de salvar o banco de dados. Agora vamos construir as consultas. Clique aqui em criar consulta no editor. Adicionar tabela ou consulta, estatística, municípios, campos gerais. Clique em adicionar e aí clica aqui em fechar. Então vamos construir a nossa primeira consulta. Qual consulta que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês ordenem, criem uma consulta mostrando o nome dos municípios, dos campos gerais. Então clica aqui em campo, nome do município, tabela, estatística, município. Função, aqui nós não vamos colocar nenhuma função. Segunda coluna, eu quero que vocês coloquem o total de população. População por município. Aqui tabela, estatística, municípios. E aqui eu quero que vocês ordenem de forma decrescente, para a gente verificar qual que é o município que tem maior população. E aí clica aqui em executar.
e clica aqui em salvar. Eu não preenchi todos os campos, então aqui não vai aparecer. Vocês vão preencher todos os campos, então o maior município aqui com população nos Campos Gerais vai ser provavelmente Ponta Grossa. Feita essa consulta, clica aqui em salvar. O nome da consulta é população por município. E clica em OK. Feita essa consulta, vamos fechar a consulta que nós construímos e vamos criar uma outra consulta. Novamente, adicionar tabela ao consulta, clica em adicionar, clica em fechar. Vamos selecionar aqui nome do município também, no campo. Tabela, estatística municípios. Função, não vamos colocar. Aqui vamos colocar população. O segundo campo, também seleciona estatística municípios. Aqui vamos selecionar de forma decrescente também. E vamos preencher aqui, ó. Colocar também, pedir para ele ordenar homens e mulheres. Aí clica em executar. Então ele vai ordenar pela população. E vai mostrar aqui, ó, a quantidade de homens e a quantidade de mulheres. Então clica aqui em salvar. O nome da consulta é população total e por sexo. Clica em OK. Vamos fechar essa consulta que nós construímos. Então a gente já tem duas consultas. Clique aqui em salvar, né, para sempre estar salvo o banco de dados. Vamos criar uma nova consulta. Nós vamos criar várias consultas aqui no LibreOffice, nesse banco de dados. Clique em adicionar a tabela, fechar. Vamos colocar nome do município. Seleciona a tabela. Não foi nenhuma função aqui. Na segunda, o que vocês vão colocar? PIB per capita. Aí seleciona a tabela. E aqui nós vamos colocar de forma decrescente. Qual o município que tem maior PIB? Manda executar aqui, ó. Executar consulta ou a tecla F5. Como eu não preenchi todos os campos, então o meu aqui ficou Carambeí, mas o de vocês deverá aparecer outro município. Montado essa consulta, vamos salvar ela. Vocês têm que preencher obrigatoriamente todos os campos. Nome da consulta: PIB per capita por município. Clica em OK. Fez essa consulta, fecha e vamos criar uma nova consulta. Adiciona a estatística município Campos Gerais. Clica em fechar. Coloca aqui. Nós vamos construir, então, vamos calcular a média da população nos Campos Gerais. Então aqui na função vamos colocar, selecionar média. Manda executar. Então a média de população aqui no meu caso 37 mil. Onde vocês vai dar outro valor. Clica em salvar. Vamos salvar essa consulta como média população por município. Clica OK. Fecha essa consulta. Vamos criar outra consulta. Novamente, tabelas, estatística municípios Campos Gerais, adicionar, fechar. Campo população. Então vamos no PIB novamente. Seleciona a tabela. Agora vamos mandar ele somar o PIB de todo o Campos Gerais. Seleciona a função soma. E aí aperta a tecla F5 ou executar a função. Então aqui é a soma. Vamos salvar. Nome da consulta: PIB per capita total. Clica em OK. Fecha essa consulta. Vamos construir outras duas consultas. Clica aqui em criar consulta no editor.
adiciona a tabela estatística municípios Campos Gerais, clica em fechar. Vamos criar aqui uma consulta de população. Seleciona a tabela estatística municípios, função, vamos tirar a média da população. Clica em executar. Aí salva. A gente já criou, né, a média. Vamos criar somar, perdão. Soma toda a população dos Campos Gerais. Clica em executar. Então, função somar e executar. Aí clica em salvar e digita ali no nome da consulta população total. Clica em OK. Fecha a consulta. Cria consulta no editor, uma nova consulta. Adiciona a tabela. Clica em fechar. Seleciona agora ali homens. Tabela, função. Vamos tirar aqui a média, a quantidade de homens. Clica em executar. Vamos colocar aqui uma outra atribuição também, para não precisar criar outra consulta. Vamos colocar aqui, pedir para ele também tirar a média das mulheres. Então seleciona aqui no segundo campo, a estatística município de Campos Gerais, mulheres, tabela, estatística municípios. E aqui a função, coloca também média. E aí manda executar. Então aqui ele colocou os homens, uma média de 18.680 e uma média de mulheres aqui 18.687. Os valores de vocês vai dar diferente, é claro. Vocês vão preencher todos os campos. Então, salva aqui. Clica em salvar. Nome da consulta. Média. Homens e mulheres. Por cidade. Clica em OK e fecha. Vamos criar uma última consulta aqui no editor. A soma de homens e mulheres. Então, adicionar, fechar. Então, vamos colocar aqui homens. Selecionar campo homens. Tabela estatística. Função soma. E mulheres também. Somar. Manda executar. Então aqui deu o total de homens e aqui o total de mulheres. Clica em salvar. Nome da consulta. Soma total homens e mulheres. E clica em OK. Podem fechar essa consulta. Então foram criadas, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 consultas. Vocês devem criar essas 8 consultas que eu executei, ok? Elas vão ser a avaliação desta atividade. Podem executar aqui qualquer uma delas, vocês vão ver que ele vai executar na hora, ó, os valores. Vocês podem estar copiando esses valores, como eu já ensinei anteriormente, abrindo um editor de texto, por exemplo, como eu salvei aqui. Vamos aqui iniciar todos os programas, vou fazer só uma demonstração. Vou abrir aqui o editor de texto, ou pode ser a planilha eletrônica do LibreOffice. Vou abrir o editor de texto. Então eu estou aqui digitando meu texto, eu quero consultar, verificar uma das consultas no meu banco de dados, eu aperto a tecla F4. Então aqui as atividades que a gente fez, como estão registradas, elas sempre vão aparecer. Atividade 3, consultas. Então aqui, ó, por exemplo, PIB per capita total. Ó, clico aqui, eu vou ter o valor. Eu posso ou digitar ele, ou simplesmente selecionar e arrastar aqui pro editor de texto. Ele vai, olha, ele copiou uma tabela. Só mudar aqui o título, né, para ficar menos técnico. Então aqui ele copiou o PIB per capita. Aperto a tecla F4 novamente, ele esconde o banco de dados. Vou fechar aqui, não precisa salvar isso aqui, só fiz uma demonstração, né, que a gente já viu na última aula, né, quando vocês montaram um gráfico. Pois bem, então essa última atividade seria isso. Vocês montaram uma tabela, montaram um formulário e criaram uma consulta.
salvem a atividade 3, clica aqui em salvar, vamos fechar aqui, ela deverá estar aqui na área de trabalho, entrem na plataforma e verifiquem lá que tem um campo para enviar a atividade 3, e enviem esse banco de dados. As informações que eu solicitei que vocês construíssem aqui, elas vão ser avaliadas obrigatoriamente na atividade, e essa vai ser a avaliação, a nota final da atividade, ok? Então, foi um prazer ter dado esse curso para vocês. Espero que tenha ajudado a todos. E caso alguém tenha alguma dúvida, sintam-se à vontade em tirar nos fóruns. Okay? Não tenham medo de explorar mais o LibreOffice Base. Ele tem muitas funções. Eu precisaria de vários cursos só para trabalhar com funções específicas dentro do LibreOffice. Eu procurei envolver aqui mais questões gerais dele. Mas enfim, vocês podem estar aprofundando mais. Existe um material que eu deixei disponível na plataforma, lá um manual, né, básico, onde vocês podem estar consultando, onde vocês podem estar trabalhando, mexendo no formulário, construindo outras funções de consulta, podem criar outros campos diferentes. Ele pode criar inclusive campo do banco de dados para incluir fotos. Vocês podem verifiquem no manual. Eu não coloquei isso no curso porque o nosso foco aqui era um foco estatístico voltado para a pesquisa. Mas enfim, vocês podem estar consultando isso dentro do manual. Ok? Muito obrigado e um abraço a todos.